Olá, eu sou a doutora Fernanda Herreiros e hoje nós vamos conversar sobre 10 curiosidades sobre o Botox, ou a toxina botulínica. A toxina botulínica é produto de uma bactéria, a mesma que causa o botulismo, a Clostridium botulinum. Existem mais de 10 tipos de toxinas botulínicas, mas o tipo A é a mais utilizado na estética. Eu sei que hoje em dia já existem muitas toxinas que estão sendo propagandeadas para pessoas que acham que a toxina do tipo A ou Botox está durando pouco. Porém, elas têm muito pouca aplicação em estética, porque elas duram ainda menos do que a gente está acostumada a usar. O Botox foi descoberto por um grupo de oftalmologistas. Então, esses oftalmologistas, eles estavam estudando uma substância que fosse capaz de diminuir a contração excessiva dos olhos. Então, pessoas que tinham problema de piscar muito. E conforme eles foram fazendo os estudos, eles notaram que o efeito colateral desse produto era de retirar as rugas ao redor dos olhos. Daí eles descobriram o ouro, né? Porque viram que esse produto, na verdade, tinha muita aplicação estética. E desde então ele continua sendo utilizado na oftalmologia, mas tem sido utilizado para tudo que a gente quer tratar, excesso de movimentação do músculo. Então as rugas da face, mas também casos de bexiga hiperativa, torcicolos, espasmos musculares e outras áreas que a gente queira usar também com finalidade médica. Um jeito bem fácil que eu gosto de explicar a ação do Botox para os meus pacientes é explicar que ele age como um relaxante muscular. Ou seja, no nosso corpo nós temos várias terminações que ligam um nervo ao músculo. Esse nervo dá o comando para o músculo contrair. A toxina botulínica ou Botox, o que ele faz? Ele impede a liberação do mensageiro desse nervo em cima do músculo. Quando ele impede essa liberação desse sinal, que é a acetilcolina, o músculo para de contrair. Ele faz esse efeito por um período. Então, uma forma muito fácil da gente entender como o Botox age no nosso rosto é pensar como um relaxante muscular mesmo. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório e pede: doutora, eu quero aquele pontinho aqui para levantar a sobrancelha. Então, não é bem assim. O que o médico faz quando ele aplica a toxina botulínica, ele melhora o balanço entre as ações musculares. Ou seja, normalmente a gente aplica a toxina botulínica ou Botox nos músculos depressores da face. Então, quando a gente relaxa esses músculos depressores, por exemplo, os depressores da sobrancelha, quando a gente relaxa a região da glabela, que eles fazem esse efeito de deprimir a sobrancelha, e a gente deixa sem aplicar nas regiões que vão levantar essa sobrancelha. Então a gente aplica nos músculos depressores, justamente para deixar os músculos elevadores fazer a sua ação de elevamento da face. Ou muitas vezes a gente aplica no frontal, na região mais medial do frontal, que é para tirar as rugas, as linhas, né, que a gente marca na testa, mas deixa a lateral do frontal sem aplicar tanto, porque a lateral do frontal dá esse efeito de levantamento. Então, na verdade, não existe um ponto que eleva a sobrancelha ou um ponto que tira uma ruga específica. São vários pontos que fazem um equilíbrio muscular para ficar mais harmônico a ação do Botox. Normalmente, após 2 semanas, muitos médicos, como é o meu caso, pedem para que o paciente volte, para a gente ver como ficou a aplicação desse Botox e se é necessário algum retoque. O retoque é controverso, não são todos os médicos que fazem, mas a explicação para esse retoque depois de aproximadamente 15 dias é que nesse período o organismo já está tentando fazer novas formas do nervo se comunicar com o músculo. Então a gente pegaria essas novas terminações, essas novas liberações de mensageiro e bloquearia para que essa toxina botulínica durasse mais tempo. Hoje em dia é cada vez mais frequente os pacientes me perguntarem sobre a possibilidade de se desenvolver anticorpos pela aplicação do Botox. Então
Então, o que a gente vê na prática clínica, que isso é muito raro, porque a gente sabe que o número de unidades, ou seja, a quantidade de toxina botulínica que a gente injeta para finalidade estética é muito baixa. Então, a chance de desenvolver anticorpos é muito maior nos casos de tratamento de torcicolo congênito ou alguma distonia cervical, porque daí sim, o paciente recebe vários frascos de uma vez de Botox. Normalmente, em estética, o paciente recebe meio frasco ou um frasco por vez. A duração do Botox, infelizmente, é pequena mesmo. É de 3 a 6 meses. E por que a gente sabe que isso acontece? Porque a gente sabe que uma vez que a gente paralisou a liberação da acetilcolina, o corpo vai fazer novas terminações, vai procurar gerar novos brotos de nervos para se ligar ao músculo. E a gente sabe que isso já começa a ocorrer com 2 meses, e com 3 meses o corpo já refez toda aquela estrutura da ligação neuromuscular. A contraindicação para o uso do Botox são pacientes que têm doenças musculares ou doenças degenerativas graves, como a miastenia grave ou síndromes degenerativas. Se o paciente está usando algum antibiótico, também é bom que ele fale para o seu médico, porque tem alguns antibióticos que não são tão legais em conjunto com o Botox. Outra queixa sobre a duração da toxina botulínica é em esportistas. Então a gente sabe que pessoas que fazem uma atividade muscular muito grande, vão fazer aquele treino de musculação e contraem todo o rosto quando faz a musculação, a gente sabe muito bem que isso pode fazer o Botox durar menos, porque ele está estimulando toda vez aquele músculo. E outra coisa, o paciente que põe o Botox e todo dia de manhã tenta contrair o músculo para ver se o músculo está voltando ou não. Então a gente pede que quando o paciente coloca o Botox, ele tente deixar aquela região o mais relaxada possível, porque na verdade as rugas surgem dos movimentos musculares repetitivos. E uma das funções do Botox não é deixar totalmente paralisado, mas é deixar aquele músculo mais relaxado e que o paciente desaprenda a fazer aquela expressão que ele faz continuamente. Outra curiosidade sobre o Botox é que, teoricamente, muitas pessoas notam que quando faz o Botox tomando o zinco alguns dias depois da aplicação do Botox, pode haver um benefício em termos de duração desse produto. Então a gente sabe que o zinco é um cofator essencial para que a ligação do Botox ocorra nas fibras neuromusculares. Então o zinco, a suplementação de zinco, na teoria, poderia ajudar esse Botox a durar um pouquinho mais. Agora vocês já aprenderam várias coisas sobre o Botox, sobre a toxina botulínica. O que eu gostaria de frisar é que o Botox pode ser usado em várias regiões do corpo. Então a gente usa em estética na testa, na área dos olhos, a gente usa alguns pontinhos no queixo, na região da mandíbula para melhorar o contorno, no pescoço, mas as pessoas olham para uma boca preenchida e falam que é Botox. Vocês que assistem esses vídeos já sabem que não é Botox, que é preenchimento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber sempre novidades sobre a pele. Muito obrigada!